Olá, alunos, bom dia e boa tarde, ok? Então, nós estamos terminando o capítulo 7, certo? Até agora eu passei uma atividade que para você fazer e me mandar, tá? Quem me mandou fica tranquilo, quem ainda não mandou, cuida. Tá bom? É exatamente uma pesquisa sobre o Rio Cocó. Lembra daquela nossa primeira aula, que foi a entrada da aula, né? E eu fiz uma aula no ambiente flúvio marinho, ali no encontro do Rio Cocó com o Oceano Atlântico. Não é isso? Então passei uma pesquisa. Muitos alunos já entregaram, outros que não entregaram. Quem não entregou, cuida de entregar, tá? Lembrando que ajuda na nota, né? Faz parte da nossa nota. Tá? E vou passar agora, eu só passo duas atividades do livro e uma pesquisa. Passo pouca atividade, portanto, não tem por que você não fazer. Certo? Então, eu quero receber os exercícios do capítulo 7. Certo? Vou passar oficialmente na agenda exercícios do capítulo 7. Você dá um jeitinho aí de me entregar esses exercícios. Tá bom? Vem aí o Literaste. O Literaste vai ser a nota da prova parcial. Você se engaja aí com o seu grupo, com o professor que está responsável por você, né? E cuida aí de fazer o Literaste, que vai ser a prova parcial. Vai ser diferente esse ano, evidentemente, porque as aulas não são presenciais. Não é isso? Pronto. Então, nós vamos passando as aulas devagarzinho, como vocês sabem, a gente procura fazer as aulas de uma maneira mais diversificada que seja possível, né? Porque dá para fazer mais isso nas aulas presenciais e menos nas aulas remotas, nessas aulas gravadas, nessas aulas de vídeo que a gente passa para vocês, que a gente tem passado para vocês desde que começou essa nova realidade, esse novo normal, tá? Então, quem não entregou a pesquisa, entrega a pesquisa do Rio Cocó, tá? E eu vou passar oficialmente os exercícios do capítulo 7 para você fazer, não esqueça, tá? Depois, quando já estiver lá para o final do último capítulo, do módulo 4, né, que é o nosso módulo, certo? Aí você vai me entregar os exercícios do capítulo 8. Por enquanto, a única atividade que eu passei foi do Rio Cocó e vou passar agora os exercícios do capítulo 7. Tá certo? Então não deixe de fazer os exercícios, porque é muito importante para a sua nota, principalmente agora nesse quarto bimestre, né, que é o bimestre que vai definir se você vai para a recuperação ou se você vai passar direto, né, já vai ser promovido para a próxima série, certo? E se Deus quiser, todos vocês vão ser promovidos para a próxima série do ano que vem. E claro, tenho certeza que ano que vem a nossa realidade vai ser outra. Se Deus quiser, o mais breve possível, nossas aulas presenciais vão voltar. Tá bom? Como a gente que é professor, a gente sente muita saudade da sala de aula. Sei que vocês também sentem muita saudade do colégio, da sala de aula, dos amigos, das próprias aulas, né? Daquele ambiente agradabilíssimo que é a nossa escola, né? Nossa escola. Nosso convívio com vocês, convívio de vocês conosco, de vocês com vocês mesmos. A socialização é que torna o colégio a coisa mais importante do colégio, muito mais que aprender qualquer disciplina. Essa socialização que faz a gente se definir, né, como bom caráter, como pessoa, certo? E a consequência do aprendizado vai nos definir para no futuro a gente ter uma profissão e conseguir se sustentar. Não é isso? Tenho certeza que vocês entendem o que eu estou dizendo, tá bom? Então bora continuar com a nossa aula. Ok? Repetindo, não esquece, pesquisa do Rio Cocó, não esquece que eu vou começar a passar já os exercícios do capítulo 7 do módulo 4.
uma vistoria aqui, né, no nosso módulo, certo? Aqui, né, ó, eu gosto sempre de apresentar porque o material, né, é bem caro, um material bom, mas também custa um dinheirinho, os pais de vocês, né, pagaram, então querem que vocês evidentemente usem. Tá aqui nosso capítulo 7, é exatamente do capítulo 7 que você vai fazer os exercícios, tá? Então, nós já falamos sobre agropecuária, tem uma aula só sobre isso, tá aqui ó, o nome agropecuária, certinho. Nós já falamos, né, eu passei um vídeo, tem uma musiquinha, né, que é aquela, plantei um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de Guataíba, caju, manga e cajá. Aí nós falamos de indústria, certo? Indústria, certo? Então, agropecuária e extrativismo do setor primário, a indústria do setor secundário. Já estou careca de falar sobre isso, né? Fui lá no mercantil, lá mostrei os bens duráveis, mostrei alguns bens não duráveis, não é isso? E claro, e evidentemente eu mostrei sobre o comércio e a prestação de serviço, tudo ligado ao setor terciário, certo? Então o que você vai fazer? Você vai fazer os exercícios do capítulo, né, capítulo 7, da página 23, 24, 25, certo? É o que você vai fazer, exercício do capítulo 7, 23, 24 e 25, tá? Então, ó, questão número 1 da página 23. Escreva nas linhas abaixo de cada palavra uma ou mais atividades econômicas por meio das quais o produto ou serviço mostrado é elaborado, certo? Aí você vai ter aqui o feijão, você vai ter a carne, você vai ter o relógio, você vai mostrar de onde o produto, a matéria-prima, né? Você vai ter aqui feijão, carne, relógio, camiseta, bicicleta, macarrão, leite, serviço odontológico, serviço de pintura, né? Você vai relacionar a atividade que ele é feito, tá? Por exemplo, feijão na agricultura, o leite na pecuária, serviço odontológico, é o dentista lá, né? É a prestação de serviço. Macarrão, agricultura, que você colheu o trigo, né? E indústria, que é na indústria que se faz a industrialização do trigo, não é isso? Pronto. Na segunda questão, você tem as atividades econômicas estão presentes em nosso dia a dia. A todo momento usamos bens de serviço, compramos e ou usamos produtos agrícolas e industrializados. Ok, aí tem a pergunta a partir da afirmação acima, cite 3 atividades econômicas que fazem parte do seu dia a dia, certo? Então, claro, no dia a dia a gente consome arroz, a gente consome feijão, a gente consome milho, né? A gente consome produtos, né, que são feitos nesses 3 setores. Na verdade, os produtos industrializados, certo? Que a gente utiliza, eu expliquei para vocês, certo? E também a gente utiliza o serviço, a gente vai no comércio, a gente comercializa ali. Eu mostrei uma cena para vocês também, né? Eu comprando lá o velho toicinho para botar no meu feijão. Foi isso? Ainda na página 23 tem, por meio de quais atividades econômicas os produtos que você citou são produzidos, certo? Então, uma tem relação direta com a outra. Página 24, certo? Página 24, certo? Você tem uma foto. Essa é uma foto que eu utilizo em umas questões minhas, certo? Qual atividade econômica está presente na imagem? Você está vendo lá eles lá arando, colhendo e tal, né? Então dá para saber, né? Qual é a atividade que se usa para colher, a arte ou técnica de cultivar plantas. De acordo com essa tela,
A atividade representada pode ser classificada como modo de produção agrícola moderno ou tradicional. A agricultura tem aquela que utiliza máquinas, equipamentos, né? Processos tecnológicos e tal. Essa está ligada à agricultura moderna. Aí aquela agricultura tradicional, ela é mais utiliza o arado antigo, a enxada, né? A colheita manual e por aí vai. Certo? Diferencie a agricultura moderna comercial da agricultura tradicional. Acabei de dizer, você vai dizer com suas palavras aí a diferença entre um e outro. No município onde você vive, predomina a agricultura moderna ou tradicional? De exemplo. Como a gente vive numa grande cidade, né, cidade de Fortaleza, prevalece aqui em Fortaleza o setor de serviço, certo? Se eu tivesse Maracanã, eu diria que é serviço e industrialização, mas você deve ter alguns lugares aí que você costuma ir que você tem a atividade da agricultura. No Ceará, geralmente se pratica, boa parte do Ceará, principalmente no período que chove, se pratica agricultura tradicional. Aí tem aqui uma manchete que você vai ler, tá certo? Eu só estou dando uma entradazinha aqui para que a gente possa desenvolver essas atividades, ok? Então, depois, e evidentemente, eu queria que você, quando terminasse a atividade, você lesse o texto, que também faz parte da atividade, da página 26, tá dando para ver, ó? Tem aí umas máquinas aí fazendo esta colheita, certo? No Brasil, por exemplo, se pratica a agricultura moderna lá no Centro-Oeste, por exemplo, no cultivo da soja. E essa mesma agricultura moderna que quer expandir, quer produzir mais, mas para isso os grandes agropecuaristas, certo? Eles estão invadindo as áreas de reserva de floresta, que não pode, né? Então, a expansão agrícola é uma das responsáveis hoje, infelizmente, pela destruição da nossa floresta. Tá ok? Então você vai também, claro, você vai ler, certo? Para a gente lembrar as informações que a gente obteve ao longo desse capítulo 7. Ok? Pronto. Aí nós vamos entrar em definitivo no capítulo 8. Capítulo 8. Natureza, as atividades econômicas, e a gente vai, claro, entrar, juntar, certo? O que a gente já viu. Por exemplo, solo. Solo faz parte da litosfera. Ar, oxigênio, faz parte da atmosfera, né? Água faz parte da hidrosfera, certo? A gente utiliza a água para diversos fins, como a gente viu ao longo do ano. Agora a gente vai pegar esses subsistemas, e claro a biosfera também, e a gente vai ver como que a sociosfera, ou seja, a sociedade humana, tem interferido nesse subsistema, nesses subsistemas, melhor dizendo, tá? Como é que ela está modificando esses subsistemas, tá? Para isso a gente tem que relembrar o que é subsistema, tá? Lembrar da musiquinha, da água é hidrotofera, eu sou, hidrosfera, água, aquífero, oceano, e nos mares mergulhou. Um pouquinho de água é muito bom, mas demais não. Não é isso? É isso. Então você tem aí, claro, e evidentemente, a litosfera, né? Para rocha mineral é bem essencial, calcita, mica e quartzo são exemplos e tal. As rochas formam então, a crosta, meu irmão, granito, areia e mármore, isso aqui exemplos são. Não faça confusão, não. Certo? Então, nós temos também a atmosfera, 78% nitrogênio, 21% oxigênio, 1% outros gases como argônio, o xenônio, o neônio, o gás carbônico e impurezas. Né? Aí são os três. Aí para falar da biosfera eu utilizo aquela musiquinha que vocês lembram bem, que não é uma paródia. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar,
que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar que quando chegar a hora, é certo que não demora, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar Não é isso? Pronto. Aí a gente vai pegar esses subsistemas, vamos pegar a ação do homem, ação antrópica, e vamos estudar os impactos provocados neles. Por exemplo, poluição atmosférica, da página 29. Claro que é a poluição da atmosfera, certo? Alguns fenômenos são comuns por conta dessa interferência do homem na atmosfera. São mais comuns e não deveriam ser, né? Por exemplo, a inversão térmica, certo? As chuvas ácidas, tá? A formação das ilhas de calor, ok? Nós temos aí, pressão atmosférica e as mudanças climáticas, né? Pressão, né? O peso do ar sobre a superfície, não é isso? Um problema que pode ser gerado pelo aquecimento global é a elevação do nível dos oceanos, onde ambientes que são de praias podem ficar debaixo d'água. Agora você vê a relação do nosso capítulo maior ainda com aquela nossa primeira aula desse bimestre sobre a área do mangue. Não é isso? Aí tem poluição e degradação do solo. Você tira a vegetação, claro, e evidente você provoca impactos no solo, o solo fica mais exposto à erosão provocada pela água da chuva e etc, né? Então tá aí, poluição das águas ainda, nós tá falando do ar, né? Poluição das águas, dos mananciais de água. Vocês lembram que eu fiz uma aula lá numa lagoa próximo, certo? Em que a lagoa, eu mostrei para vocês que a lagoa é muito poluída, né? Que era um lugar que podia ser de ótima opção de lazer para nós, certo? Mas acaba não sendo. Então, água sob ameaça. A gente tem que a gente não pode viver sem a água. Evidentemente, a água é fundamental. A gente precisa de muita água todo dia, não só para beber, mas para fazer um monte de coisa, né? Aí tem as fontes de energia e atividades econômicas. A gente precisa dessas fontes energéticas, como gás natural, como carvão mineral, certo? Como o próprio petróleo, que são chamados combustíveis fósseis, certo? Estou falando aqui, tem o petróleo, tá? Tem o gás natural, tá? E tem aqui falando sobre carvão mineral, que apesar do nome, não é um mineral, certo? Então o carvão mineral não é um mineral. Aí, claro, a gente vai falar das fontes de energias alternativas, que são as limpas, que eu cito naquela música que eu cantei para vocês, da industrialização, lembra delas? Né? Que é energias alternativas, é tentativa. O planeta precisou outra vez, aí tem os biocombustíveis, né? Por exemplo, no Brasil utiliza-se o álcool combustível, então ele é um biocombustível, menos poluente, né? Aí a gente vai entrar na questão ambiental, da consciência ambiental, que se tornou mais forte a partir da Eco 92, certo? A gente vai falar de algumas entidades que são inimigas do governo hoje, né? Pelo menos eles consideram, são organizações que tentam fazer um planeta fazer um desenvolvimento sustentável para o nosso planeta, né? E nós vamos falar da nossa pegada ecológica. Aí você diz assim, professor, mas o que é pegada ecológica? Pegada ecológica é a maneira como você trata o planeta. Se você é aquele que não está nem vendo, joga papel em tudo que é canto, você tem uma pegada ecológica. Se você é daquele que sempre procura jogar papel no lixo, né? Tem uma preocupação em reutilizar, em usar materiais os que vêm das fábricas que fazem a reciclagem, tá? Sua pegada é diferente daquele que não está nem aí para o meio ambiente. Claro que cada pessoa tem direito de ser aquilo que ela é, desde que não seja bandido, né, ladrão, essas coisas, né, tem direito de ser o que ela é, certo? Mas nessa questão ambiental é fundamental que a gente entenda a importância da preservação do meio em que vivemos, tá certo? Ok. Então, a partir da próxima aula, eu vou passar agora, né, o capítulo 7,
certo? Quem puder já vai entregando, certo? Tem até um prazinho aí para entregar até eu passar o outro capítulo, que é o capítulo 8. Tá bom? Beijos para vocês. Bom dia a todos vocês! Que bom que estamos começando mais uma semana, não é verdade? Não esqueçam de usar álcool em gel, de lavar as mãos, também de escovar os dentes. Na aula de hoje, nós veremos o trabalho e as atividades econômicas. As atividades econômicas estão presentes no nosso dia a dia, tanto no espaço rural como no espaço urbano. E vamos falar um pouco sobre algumas atividades econômicas, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, a indústria, a prestação de serviços e o comércio. Então, abra o seu livro na página 275 e aqui nós temos uns textos que vão falar sobre cada uma dessas atividades. O trabalho e as atividades econômicas. Os alimentos e outros produtos que utilizamos em nosso dia a dia resultam do trabalho desenvolvido por muitas pessoas por meio da prática de diferentes atividades econômicas. Vamos estudar alguns exemplos. A agricultura é a ação de preparar o solo, plantar no solo e colher aquilo que foi plantado, aquilo que foi produzido no solo. A agricultura é a atividade econômica realizada, sobretudo, em propriedades rurais, como sítios, chácaras e fazendas. Por meio dela, são obtidos vários produtos fundamentais à nossa alimentação diária, como frutas, legumes e verduras. Na fotografia, pessoas realizando a colheita de hortaliças. No processo da agricultura, nós iremos ter o agricultor, que vai ser a pessoa que vai trabalhar na plantação. Então, nós podemos ter plantação de arroz, de feijão. Então, é importante também que nós venhamos valorizar essa atividade econômica. Vamos agora falar da pecuária. A atividade da pecuária é predominantemente desenvolvida no espaço rural. O trabalho com a pecuária consiste na criação de animais para a obtenção de diversos produtos. Entre os principais, podemos citar os alimentos, como carnes, leites e ovos, além do couro e da lã utilizados para a confecção de roupas, bolsas e calçados. E na fotografia nós temos um veterinário vacinando o gado. Nas atividades econômicas, não há uma que é melhor que a outra, mas elas vão se complementar para ajudar na nossa vida em sociedade. Observe que a agricultura é a atividade de plantação, de colher, e já a pecuária é a ação de criar os animais. Nós temos também a agropecuária, que é a junção da agricultura com a pecuária. Na agropecuária, nós iremos ter as plantações e também a criação de animais. Vamos falar agora sobre o extrativismo, que é a ação de extrair alguma coisa, extrair a matéria-prima do meio ambiente. Por exemplo, a madeira é extraída da árvore e passa por um processo. Depois desse processo, ela pode se transformar em um móvel, como uma cadeira, uma mesa, uma estante. A atividade econômica do extrativismo consiste na retirada de alguns tipos de materiais diretamente da natureza, como madeira, folhas e frutos coletados nas florestas, ouro e pedras preciosas extraídas do subsolo, peixes obtidos por meio da pesca em rios e mares. Nessa imagem, nós podemos ver a pescaria, que é uma atividade do extrativismo animal. Agora, na página 276, nós iremos falar da indústria, da prestação de serviços e do comércio. Na indústria, nós vamos utilizar as matérias-primas. As matérias-primas são os materiais que nós vamos utilizar para a produção de um determinado produto. Na prestação de serviços, nós vamos ter vários trabalhadores envolvidos, como os professores, os médicos, advogados, enfermeiros, que vão trazer um serviço para a sociedade. E o comércio vai ser a compra e venda de diferentes produtos. Então, vamos ler aqui sobre cada uma dessas atividades. Vamos falar sobre a indústria. Por meio da atividade econômica da indústria, diferentes tipos de matéria-prima são transformados em diversos produtos.
A indústria de calçados, por exemplo, utiliza o couro como principal matéria-prima para a fabricação de sapatos, bolsas e cintos. Já na indústria de laticínios, o leite é utilizado como principal matéria-prima para a produção de queijos e iogurtes, entre outros produtos. Na fotografia ao lado, nós temos aqui a indústria de calçados. Vamos falar agora sobre a prestação de serviços. A atividade da prestação de serviços é realizada tanto no espaço rural como no espaço urbano. Ela envolve o trabalho de diferentes profissionais, como médicos, advogados, professores, dentistas, motoristas, veterinários, entre outros profissionais. E na atividade nós temos aqui uma dentista cuidando de um paciente no consultório odontológico. Agora vamos falar do comércio. A atividade de comércio consiste na compra e venda de diferentes produtos. Por meio do comércio, podemos adquirir produtos que vieram diretamente do espaço rural, em geral frutas e verduras, ou que passaram por algum tipo de transformação nas indústrias, como açúcar, farinha de trigo, óleo de soja. A fotografia ao lado mostra um supermercado, e no supermercado nós podemos comprar diversos produtos, como biscoito, que é fabricado na indústria e depois vendido no comércio. Nós vimos que nós temos atividades econômicas que são desempenhadas no espaço rural, como a agricultura, a pecuária, o extrativismo, e nós vimos também atividades econômicas relacionadas ao espaço urbano, como o industrial e o comércio. Mas nós temos também a prestação de serviço, que vai ser realizada tanto no campo como no espaço urbano. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade a esse conteúdo. Eu peço que vocês realizem a atividade da página 277 e da página 278. Então é isso, fico por aqui e encontro vocês na próxima aula. Grande beijo, um forte abraço da tia Débora. Estou com muita saudade de vocês, mas nós precisamos ter um pouco de paciência, que tudo vai dar certo e que esse momento vai passar com fé em Deus e nós estaremos juntos novamente, nos abraçando, sorrindo e aprendendo muito. Grande beijo.